Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui trazendo mais informações para vocês. Hoje nós vamos falar sobre endometriose. Vamos saber qual os alimentos que melhoram e quais os alimentos que pioram a endometriose. A gente sabe que endometriose, muitas mulheres hoje têm endometriose, que a alimentação ajuda muito a equilibrar a endometriose, a atividade física, e que nós temos alimentos que pioram muito a endometriose, principalmente os alimentos industrializados, os alimentos processados, gorduras, tudo isso piora a endometriose. Nós vamos receber hoje a nutricionista a doutora Leila Araújo, que vai nos falar sobre os alimentos que ajudam nas pessoas que têm endometriose, as mulheres que têm endometriose. Então vamos saber mais sobre essa doença que hoje atinge milhões de mulheres, né? Que às vezes tem casos de cirurgia, as mulheres às vezes fazem cirurgia e depois, com o tempo, volta a endometriose. A gente sabe que o equilíbrio alimentar, atividade física, ajuda muito na recuperação e no equilíbrio da endometriose. Vamos ver se a doutora Leila Araújo já está aqui. Doutora Leila. Sandra Santos Silvia, boa noite. Aguinaldo, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Está aqui a doutora Leila já. Doutora Leila aqui, né? Ela já está entrando para bater este bate-papo com a gente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Oi, doutora, boa noite. Olá, boa noite. É uma honra estar aqui novamente. Vocês são Obrigado, a honra é minha, né, meu? Obrigado, doutora. Muito gratidão por você estar aqui, tirar seu tempo para trazer informações para as pessoas, porque as pessoas bem informadas em tudo melhora muito, né, doutora? Principalmente na endometriose, né? Que a alimentação é tão importante para ajudar na endometriose. Não estou falando de cura, né, gente? Mas pode ter um equilíbrio, né? E não piorar tanto ou melhorar de uma forma que não vai curar, mas que pode melhorar a qualidade de vida daquelas mulheres que têm endometriose, né, doutora? Hoje a alimentação, ela faz parte, né? Ela atua aí como coadjuvante aos tratamentos tradicionais. Hoje a gente sabe que a alimentação nas doenças femininas de cunho estrogênico, né, é É, extremamente importante. Pode tanto amenizar os sintomas, melhorar a doença, como ela pode agravar e muito a endometriose, né? Então, assim, a mudança dos hábitos de vida faz parte, sim, do tratamento para as mulheres com endometriose. Hoje a gente sabe que o anticoncepcional ele não trata a doença, ele vem como um paliativo, né? E aí os grandes ginecologistas, os grandes médicos já acompanham essas mulheres, já encaminham, né, para o tratamento nutricional, né, para essa mudança de estilo de vida que é tão importante para essas mulheres, né? Então, assim, é uma honra estar aqui fazendo educação nutricional, né? Para que mais mulheres conheçam a importância da alimentação, para que elas consigam conviver melhor com essa doença. É uma doença, infelizmente, que não tem cura, né? Mas que sim, com tratamento nutricional, juntamente com os tratamentos tradicionais, né, que a gente chama, os tratamentos convencionais, elas podem voltar a ter qualidade de vida. Porque as mulheres com é, endometriose, elas não têm qualidade de vida, são mulheres que é, sofrem com dores intensas, né? é E verdade. essa melhora, né, quando elas ganham melhor qualidade de vida, quando elas reduzem essas dores, esses sintomas, elas ganham essa qualidade de vida. E aí acaba melhorando não só a saúde física, como a saúde emocional, né? É verdade, doutora. E outra coisa, às vezes pode evitar uma cirurgia, que também às vezes é necessário, mas não quer dizer, tudo bem, se a cirurgia faz e resolve, acabou, fez uma vez, e não é bem assim. A gente sabe que muitas mulheres fazem cirurgia e pode voltar depois a endometriose, né? Então, a alimentação
Aliás, não é só para endometriose, a alimentação é boa para a saúde no geral, né, doutora? É importante para a nossa saúde integrativa, né? Verdade, porque o que que acontece? A endometriose, ela é uma doença de cunho estrogênico, né? Que está relacionado É, com o estrogênio, que é um hormônio intrínseco nosso. Nós temos essa liberação de estrogênio todos os meses através do nosso ciclo. Por que que a mulher ela faz a cirurgia e ela pode ter uma recidiva da doença? Por isso, porque você continua tendo essa produção do hormônio estrogênio. Então, se você continua tendo essa produção do hormônio estrogênio numa quantidade maior do que deve ser, porque é uma doença que a gente chama de predominância estrogênica, você pode voltar a ter os focos, né? E além disso, ela pode ser, porque ainda tem aí muitas teorias falando sobre a doença, o que causa verdadeiramente. Então, a gente tem essa predominância estrogênica, tem um cunho aí hereditário, então, mulheres que têm outras mulheres na família que têm endometriose pode vir a ter, pode estar relacionada com o gene, então existe várias correntes associando, porque a gente não tem uma causa em específico, né? Então, assim, associa-se a esse aumento de estrogênio, associa-se aos fatores inflamatórios e a alimentação, gente, vocês não têm noção como a é, alimentação ela pode te inflamar ou não, né? Então, é. ela está relacionada com isso. Então, às vezes, a mulher se submete àquela cirurgia, e é em curto tempo, a gente está falando de 2 a 5 anos, elas voltam a ter os focos das doenças, né? Volta a ter os focos da doença e voltam aqueles quadros anteriores de dor pélvica intensa, de dor na menstruação, de sangramento ao evacuar, aquele desconforto para evacuar. E a alimentação ela vai atuar nessas questões. Então, a alimentação, uma alimentação equilibrada, ajuda no perfil inflamatório e ajuda na parte intestinal. E aí, hoje eu quero conversar muito com vocês sobre a questão do intestino e da endometriose, que tem tudo a ver. O intestino Tem. funcionando bem melhora os quadros de dores. Por quê? Porque a gente diminui essa questão do estrogênio. Agora, um intestino que não funciona bem, gente, você não tem noção do que isso pode causar para uma mulher com essa doença. É verdade. Doutora, qual a relação que tem dos alimentos e com a endometriose? Você quase colocou, mas só para poder as pessoas entenderem melhor em casa. Sim. Então, hoje a alimentação ela não causa endometriose, tá? Ela não é a causa da endometriose, mas a alimentação está relacionada com a endometriose nessa questão que a gente já falou. Ela tanto pode vir para ajudar na endometriose, como ela pode vir para atrapalhar, piorar esses sintomas. Por quê? Hoje a gente sabe que a alimentação, ela vai atuar ali no eixo da inflamação. Então, a endometriose, ela tem um cunho inflamatório, né? Primeira coisa, vamos entender um pouquinho o que é essa endometriose. A endometriose é... Nós temos o nosso endométrio. O nosso endométrio, gente, é aquilo que descama quando a gente está menstruada. Então, a nossa menstruação é esse endométrio que foi expelido, que está sendo eliminado. Só que ele tem que sair do nosso corpo. E, às vezes, o que acontece? Ele volta, ele reflui, né? E aí, quando a gente olha ali no absorvente, tem coágulos, né? Pedacinhos desse endométrio. Esse pedacinho do endométrio, ele pode parar em outros órgãos. Pode parar nos ureteres, pode parar na bexiga, pode parar no intestino, em muitos outros órgãos. Ele pode subir, né? E aí, o que que acontece? Esse pedacinho de endométrio, ele vai infiltrar. Então, ele vai inflamar. Então, toda vez que a gente tem um ciclo menstrual, além da gente ter aquela cólica no pé da barriga, que é normal ali naquela cavidade, a gente vai ter aonde esse endométrio inflamou, aonde ele se infiltrou. Se ele se infiltrou no intestino, vai doer o intestino. Se ele se infiltrou na bexiga, vai doer a bexiga, porque você tem aquele foco. É como se aquele focozinho ali, ele passasse por todo o nosso ciclo menstrual junto. Então, a gente não está mais só tendo um ciclo menstrual, entre aspas, tá, gente? Lá no nosso ovário, a gente está tendo nesse órgão também. Então, naquele momento de alta de estrogênio, a gente fica mais calminha. Agora, quando ao final do nosso ciclo, que vem ali o declínio da progesterona e o início do ciclo menstrual, que vem todos aqueles desconfortos de cólica abdominal, né? Aqueles desconfortos da TPM, essa região, aonde tiver esse foco de endometriose,
você vai sofrer com os mesmos sintomas. Então, você tem dores em outros locais, por quê? Aonde tem esse foco vai gerar essa dor, esse desconforto, tá? Então, a alimentação, ela vai melhorar. Então, uma alimentação adequada, ela vai melhorar essa inflamação. Essa inflamação, ela é cuidada através da alimentação e de alguns coadjuvantes que a gente coloca aí, né? A gente fala dos chás também que estão ajudando. Então, você pode estar alimentando ou não a sua endometriose. Então, quando a gente fala a questão dos alimentos industrializados, né? Hoje a gente vai falar aqui da carne vermelha, do leite, né? Esses são alimentos, gente, que podem estar alimentando a sua endometriose, né? Que podem estar agravando, piorando o seu quadro de dor e a sua inflamação. Mas aí, quando a gente tem alimentos aí, né, que são ricos em antioxidantes, ricos em nutrientes, e vai para uma outra cascata que não é a inflamatória, né? A gente fala que é a pró-inflamatória, aquela cascata livre de inflamação, né? Você melhora o seu quadro clínico de dores, de desconforto, né? Melhora essa liberação hormonal que é o estrogênio, tá bom? Doutor, então, quer dizer, nós temos grupos de alimentos como açúcar, refrigerante, gorduras, alimentos processados, né, muito processados, alimentos industrializados. Esse grupo de alimentos que a gente pode falar que são grupo de alimentos que inflamam mais, eles não são bacana para as mulheres que têm endometriose. Aliás, não é bacana para ninguém, né, doutora? É de antemão, né? Bom para ninguém, né? Nem para os homens, né? Alimentos que vão inflamar, são alimentos que vão levantar É. a sua insulina demais, né? Aumentando a sua insulina demais, né? Você tem ali uma resistência à insulina. No geral, mulheres com endometriose podem ter excesso de peso. Então, além desses alimentos inflamarem, eles repercutem ali no excesso de peso dessa mulher. Quanto mais tecido adiposo você tem, mais estrogênio circulante você tem. Então, é interessante como o tratamento para essas mulheres com endometriose, se elas estiverem acima do peso, é o emagrecimento. E não só o emagrecimento, gente. Hoje a gente fala sobre o percentual de gordura. Tem mulheres que estão lá com peso adequado, faz o IMC, tá bonitinha, mas ela tem um excesso de gordura. Mulheres que têm esse excesso de gordura, o percentual de gordura está alto, tá? Essas mulheres também produzem mais estrogênio. Porque quanto mais tecido adiposo você tem, mais estrogênio você está produzindo. Principalmente se esse tecido adiposo é na região abdominal, tá? Estrogênio, gente, é um hormônio normal que nós produzimos na primeira fase do ciclo. Então, as mulheres têm uma produção normal de estrogênio. A predominância estrogênica, ou seja, o aumento desse estrogênio é que é o problema. O aumento desse estrogênio. Aí você deve se perguntar, Leila, como que acontece o aumento desse estrogênio? Por isso que eu falei que a gente ia falar do intestino aqui. Porque o que Sim. acontece? Quem elimina esse estrogênio do nosso corpo é o fígado e o intestino. E as pessoas que têm problemas intestinais, ou seja, elas têm um ressecamento, uma prisão de ventre, que a gente chama de obstipação intestinal, ou aquelas mulheres que são soltas demais, têm algum problema nessa absorção, né? Ou sofrem de disbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias boas e ruins do nosso corpo, elas têm uma predominância estrogênica. Por quê? Porque o nosso intestino, ele é composto por vilosidades e elas têm que ficar grudadinhas assim, ó. Elas têm que ficar grudadinhas. Quando esse intestino, ele está lesionado, ele não está saudável, existe um espaço das vilosidades. E aí, o que acontece nesse espaço aqui? Ele tinha que ser eliminado, esse estrogênio. Ele volta para o seu corpo através desses espaços. Então, você tem o seu estrogênio do início do ciclo e você tem esse estrogênio que está voltando para o seu corpo, né? E aí você tem um aumento do estrogênio. E outra coisa que aumenta o estrogênio, nós vamos falar um pouquinho aqui, são os probióticos, são as toxinas. Então, mulheres com endometriose, eu já vou dar dicas preciosas para vocês. Tem que evitar o consumo de plástico. Como assim, Leila? Então, tá levando uma marmita, tá esquentando um alimento, tá bebendo uma água numa embalagem plástica. Então, os plásticos, gente, em específico os bisfenóis, eles são toxinas para o nosso corpo. E essas toxinas, bem como
o agrotóxico, por exemplo, eles aumentam, eles dentro do nosso corpo, eles não conseguem ser absorvidos, porque o nosso corpo só tem a capacidade de absorver nutriente. Eles não são nutrientes, então eles vão sendo depositados no nosso corpo, eles vão sendo absorvidos. O nosso fígado, ele faz sim o processo de detoxificação. Só que nós estamos consumindo muito, e o nosso fígado não tem essa capacidade toda, todo esse aporte, porque todo dia a gente consome uma água num copinho de plástico, um cafezinho, nossa, o cafezinho me dói a alma, eu falo que é um caldinho de câncer, né? É o café quente num copinho de plástico, aquele calor, aquele aumento da temperatura ainda libera muito mais, a gente esquenta os nossos alimentos em embalagens plásticas quando vai ao micro-ondas, enfim. Então a gente tem o estrogênio do ciclo, que é normal, a gente tem um intestino que não funciona bem, e esse estrogênio ele volta para o nosso corpo, e a gente tem essas toxinas ambientais dentro do nosso corpo que tem o efeito do hormônio. Então, essas toxinas no meu corpo, a gente chama de xenoestrógeno ou xenobiótico. Eles vão funcionar como se fosse o hormônio. Então, era para eu ter só uma porção de estrogênio normal, eu tenho ainda a que sobra do intestino e eu ainda tenho essas dos alimentos, né? Dessas toxinas ambientais. Então, aí eu tenho uma predominância estrogênica, um aumento de estrogênio. O estrogênio demais aumenta os focos de endometriose. A marmitinha sempre é muito bem-vinda e todo mundo deveria levar sua marmitinha, mas leva numa vasilha de vidro, né, doutora? Evita o plástico, evita também o alumínio, né? Também não é legal, né? As panelas, né? Durante muito É, tempo a gente não teve esse cuidado com as panelas. Eu trabalho com fertilidade, então eu falo para as minhas mulheres, eu falo para minhas futuras mãezinhas. Primeira coisa, vamos começar a trocar os utensílios da cozinha, né? Aí eu tenho clientes que brincam comigo e falam, Leila, eu tenho mais de 5.000 reais de vasilha de plástico, porque a gente tem, né? É é, uma marca é. muito famosa de vasilha de plástico que todo mundo ama de paixão e elas são caras. E lá eles falam, livre de BPA. Mas, gente, não é só o BPA que causa essas toxicidades. Os outros bisfenóis também. O plástico em si, né? Ele passa para o alimento. Principalmente se você vai colocar ali para armazenar um alimento rico em gordura. Então, o interessante é você armazenar os alimentos em vidro, né? E começar a ir trocando aí as panelas também, porque o alumínio, ele é um metal tóxico, né? Então, a gente tem É verdade. a gente tem o alumínio que atua aí, a gente tem o flúor da pastinha de dente que a gente usou a vida inteira, achando que o flúor ia deixar os dentes da gente forte, mas ele vai se acumulando no nosso corpo. Então, mulheres com endometriose, elas precisam desintoxicar, elas precisam tirar essas substâncias do corpo. E a gente tem os produtos de beleza também, né? Que tem aí parabenos e muitos outros nomezinhos assim complicados que vão sendo acumulados no nosso corpo. Então, a gente tem que tomar Chumbo, né, isso. O chumbo, né, doutora? Esmalte de batom, então tem que ser batons É, isentos de chumbo, né? Esmalte é. isento de chumbos. No geral, gente, as pessoas ficam me perguntando, mas Leila, o que eu vou usar então? Interessante usar produtos de origem vegana. E hoje a gente tem Sim, marcas acessíveis, né? Marcas tem. acessíveis que já tem zero parabeno, zero isso. Então, as linhas de origem veganas eles são compostos, né, muito melhores para a nossa saúde, porque já vem isento desses metais, dessas substâncias tóxicas. É verdade, doutora, muito bem colocado. Legal isso, porque isso não é só na questão da endometriose, isso é uma questão de saúde, principalmente o câncer. Câncer todo mundo tem. Você pode colaborar para ele desenvolver e não desenvolver, não, doutora? Então, tudo aquilo que a gente. Para a saúde da mulher, gente, essas questões estão muito relacionadas com a saúde da mulher, com SOP, com mioma, com cisto. Então, todas essas informações que a gente conversa aqui, elas podem ser aplicadas se você tem síndrome do ovário policístico, se você tem cisto, se você tem miomas, né? Então, toda essa linha de doenças que acometem as mulheres, esses conceitos, essas informações que nós estamos falando aqui, servem para essas doenças também. E se você Tá. não tem essa doença e quer envelhecer bem, com saúde, você já pode ir adotando essas É, questões para a vida de para a vocês, família, para a né? Vamos família, né, doutora? para a vida, né? Então, aguinha, É, aguinha,
No Sempre vidro. bem-vindo. Doutora, uma pergunta. Eu tenho uma amiga que mora em Angola, ela é médica lá, tá? Ela é angolana. E durante muito tempo tive muito contato com ela e ela falou para mim que o índice de mulheres com mioma e endometriose é uma coisa absurda. Isso tem alguma relação e tem algum estudo que mostra que as mulheres negras elas têm uma tendência maior de ter mioma e endometriose? Sim, existem alguns artigos associando a quantidade de endometriomas com a população negra, né? Tá. Mas isso também está relacionado mais ainda com essa nossa questão de ter adiado a maternidade e de ter Ah, tá. diminuído a quantidade de filhos. Por quê? Porque antes a gente tinha mais filhos, então a gente passava mais meses da nossa vida gestante. Se a gente passava mais meses da nossa vida gestante, a gente, durante aquele período da gestação, a gente não produzia estrogênio. Então, era uma fase que nós estávamos precavidas, imunizadas, entre aspas, porque naquele período, aqueles 9 meses da gestação, não havia produção de estrogênio. Então, é por isso que fala que a endometriose é o mal do século, porque diminuiu-se a quantidade de filhos. Então, se é numa população que tem menos filhos, né, isso pode acontecer. Mas tem estudos, sim, falando da população negra, tá? Sim. Então, E algum gene, lembra que eu falei lá no início que nós temos aí foi. alguns genes, alguns marcadores moleculares, né? Esses genes podem estar associados também com a endometriose, porque a gente não tem uma única causa para endometriose. Enquanto não se acha causa específica, não se tem cura, né? Por isso que a endometriose ela tem tratamento, ela não tem cura, É né? verdade, é verdade. Doutora, como você já colocou, o estrogênio, ele não bem balanceado, ele pode ser e deve ser a causa principal da endometriose, né? Como fazer para a mulher equilibrar esse estrogênio? Tem alguma forma? Tem, primeira coisa, a gente vai cuidar desse intestino. Porque se eu tenho uma mulher que tem o intestino funcionando, ela não vai fazer essa reabsorção do estrogênio que teria que ser liberado. Então, eu Tá, preciso que essa mulher ela tenha um intestino funcionante e que ela não ingira alimentos ricos em estrogênio. Quais seriam esses? Carne vermelha, frango, que façam uso de hormônio. Então, é interessante, sempre que possível, consumir alimentos orgânicos, até mesmo os de origem animal, porque elas são alimentadas. Então, essas galinhas, né? Esse gado, eles são alimentados com ração, com hormônio. Então, se eu me alimento de alimentos que são orgânicos, tanto os vegetais, né, que a gente já falou aqui dos agrotóxicos, mas como esses da linha toda animal, eles vêm sem alimentação orgânica. Gente, frango não recebe hormônio. As pessoas falam, o frango tem hormônio. O frango não tem hormônio. É muito caro para o produtor, né, colocar hormônio no frango para ele crescer, mas a ração tem, né? sim. Não tem. E esses hormônios, juntamente com os nossos hormônios, eles vão agravando o quadro. Mais importante que isso, a gente já falou aqui, a questão dos alimentos. Mulheres, porque o que acontece? Essas mulheres, né, no geral, né, a maioria das mulheres tem um consumo inadequado de outros nutrientes, né, que são os alimentos ricos em antioxidante, que são as frutas, as verduras, ricos em gorduras boas, em gorduras benéficas, que são as da linha lá do ômega 3, que são as mono e a poliinsaturadas, e um alto consumo de alimentos refinados e principalmente de gorduras saturadas, gorduras ruins. Então, tem esse desequilíbrio nutricional. Olha como a alimentação entra sim no tratamento. Por causa desse desequilíbrio nutricional, eu tenho essas doenças que acometem as mulheres. Então, elas estão desnutridas, entre aspas, ou seja, elas têm uma densidade calórica, elas se alimentam, tanto é que cerca de 50% da população tem sobrepeso, né, e obesidade, então elas estão nutridas, ou melhor, elas estão alimentadas e com excesso de calorias, mas não estão nutridas. Estão com deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas, de minerais, de gorduras boas. E aí estão, né, apesar dessa quantidade de alimento, dessa densidade energética que tem consumido, é de alimentos de baixa qualidade, de alimentos ruins, inflamatórios, gordura saturada, alimentos industrializados, pobre em vitaminas e minerais.
uma deficiência de fibra tremenda, porque alimentos refinados não têm fibra, alimentos industrializados não têm fibra. Se não tem fibra, não tem intestino funcionando. É verdade. Uso que esse Doutora, intestino funcione. só voltando na carne, para as pessoas que têm em casa, então assim, eu gosto muito de carne. Você tem a opção dos peixes, né? Você tem a opção também do frango sem hormônio, que você compra hoje, ele é um pouquinho mais caro, mas não é muito mais caro mais. O frango caipira, quem mora no interior, né, doutora? Que pode Perfeito. comprar Ovos aquela galinha frango. caipira, né? Que é deliciosa, é dura para cozinhar, mas o sabor em termos nutricional também é muito melhor. O ovo Ela é mais caipira, né, dura doutora? para cozinhar, por quê? Porque é uma galinha, tanto é que você vê que a coxinha dela é bem mais fininha se você pegar uma coxa de um frango de granja, né? De um frango criado, porque ela se movimenta, ela faz atividade física. Então, É, esse frango, essa galinha que é criada no interior, que é criada solta, ela faz o movimento. Então, é por isso que a carne ela tem uma corzinha diferente, porque aquilo ali é as fibras musculares da carne, né? E você vê que a composição é uma coxinha mais fina, por exemplo, porque ela fez uma atividade física ali. A carne sim. do frango normal, né, que a gente compra em mercado, tudo você vê que ela é uma coxa mais grossa, a carne é mais branca, é mais suculenta. Por que que ela é mais suculenta? Porque ela tem mais gordura. Aquele frango, ele foi criado em cativeiro, ele não se movimentou. Eu brinco que falo que é um frango sedentário, né? Porque ele fica É, cuidado, confinado naquele espacinho, né? Então, é. assim, é muito, muito interessante. Além disso, comer comida de verdade, se alimentar. Eu preciso de nutrientes. Eu preciso de vitaminas e minerais, porque além do perfil inflamatório, eu preciso do perfil antioxidante da alimentação, para combater os radicais livres da minha alimentação. Então, eu preciso de frutas, eu preciso de vegetais, né? Então, tem que aumentar o aporte desses alimentos para essa mulherada. Doutor, então, só para as pessoas que estão em casa entender, a alimentação não causa endometriose, mas ela desenvolve a endometriose aquelas mulheres que já têm a tendência de ter o foco de endometriose. A alimentação pode ser um dos fatores, né? Ela pode agravar a doença pela inflamação, porque uma alimentação errada, né, uma alimentação ruim, ela vai fazer o quê? Ela vai inflamar ainda mais essa paciente, essa mulher. Então, ela vai aumentar o processo de inflamação. E a inflamação, gente, é muito sério, né? É liberada substâncias no corpo da gente, é liberado prostaglandinas, né? Então, vai liberando ali substâncias no corpo da gente que vai nos inchando, aumentando a nossa temperatura corporal, né? Causando edemas. Né? E isso é uma inflamação, é igual uma garganta inflamada. O que é uma garganta inflamada, queridos? É uma garganta em que ela mudou a cor dessa garganta, dessa estrutura, né? Aumentou ali o foco, então tem o pus naquele local, aumenta a temperatura, tanto é que às vezes eu tenho uma febre. Isso é uma inflamação e isso acontece no corpo de uma mulher que tem endometriose. Então eu preciso evitar essa cascata de inflamação e a alimentação ela entra aí. Então doenças inflamatórias são tratadas com alimentação. Porque eu preciso desinflamar o meu corpo. Como eu desinflamo o meu corpo, gente? Com alimentação. Nessa linha que a gente já falou. Então, tem que ser uma alimentação rica em vegetais, em frutas, em fibra, em proteína de boa qualidade, e não em proteínas ruins, muito rica em gordura, gordura saturada, né? Um dos alimentos que é necessário evitar as mulheres com endometriose é a carne. Então, a carne, ela libera muita prostaglandina inflamatória, ela tem uma dificuldade de digestão tremenda, então ela fica mais tempo ali naquele intestino, e aí esse intestino ele vai produzir ali mais gases, ele vai ter um processo de putrefação ali, porque aquele alimento fica mais tempo para ser digerido e ser eliminado. Então, a carne vermelha é um dos alimentos, sim, que é provado que precisa ser evitado por mulheres com endometriose. Tá? Então, a carne vermelha está na lista dos alimentos que devem ser evitados por essas mulheres. Diferente de Tá. ser orgânico ou não, a carne vermelha ela tem uma digestibilidade mais demorada, mais difícil. E essas mulheres com endometriose, muitas vezes têm até foco de endometriose nesse intestino, tá? Então, ela precisa evitar a carne vermelha. E tem alguns artigos falando também do leite, mas aí ainda existe controvérsias em relação ao leite, mas a carne vermelha já é unanimidade, tá? Doutora, a Europronobis, açafrão,
gengibre, alho, cebola, alho poró, abacate, peixes, alimentos integrais, eles são anti-inflamatórios, né? Então, assim, para as mulheres. Resveratrol aí, entra a uva, né? São alimentos na linha toda anti-inflamatória. Então, é comida de verdade, né? Então, essas Tá. mulheres têm que comer comida de verdade. A cebola roxa entra aí, né? Os vegetais roxos também são anti-inflamatórios, entram todos aí junto com os alimentos verdes. Tá. E tão gostoso tudo isso, né, doutora? Não é, não, né? Isso, a gente Não não é faz, uma a delícia? gente só não tem É, o hábito, né? Mas é é, muito saboroso fazer preparações com esses alimentos, né? Ficam é. deliciosos. É verdade, é verdade. Doutora, tem alguma ligação de algum alimento que as pessoas usam, as mulheres, que aumenta mais as cólicas ainda? A mulher que está com muita cólica, que está com muita dor, aquele desconforto da endometriose, ela comer isso piora. Ou é todo aquele grupo que a gente falou de alimentos industrializados e processados? Na verdade, comer esses alimentos que a gente já falou piora, mas o pior é não comer os que precisam. Por quê? Eu preciso, por exemplo, dos vegetais folhosos verdes, eles estão muito associados com aquela sensação de bem-estar ali, tá? E eles também, eles possuem magnésio, eles possuem zinco, vitaminas do complexo B, que ajudam, que atuam ali como um anti-inflamatório e também como um anestésico natural. Eu preciso de fibras, muita fibra, porque eu não posso deixar esse bolo fecal naquele período menstrual ali, que tem alterações, eu não posso deixar ele retido. Então, essa mulher precisa de fibras para não ter a produção de gases, para não ter aquela distensão que a gente já tem no período menstrual. A mulher com endometriose, ela tem o dobro. Então, tudo que eu for pensar, eu tenho que pensar no meu intestino, como esse intestino ele vai estar. Eu preciso cuidar desse intestino para essa mulher com endometriose. Então, hoje a gente tem uma relação muito próxima, endometriose e saúde intestinal, né? E sem contar que as mulheres com endometriose, além das dores, desse desconforto, elas são mulheres mais melancólicas, mais depressivas, né? Por quê? Sim. Porque uma mulher que sente dor diariamente não tem como ser feliz. É Essas mulheres verdade, é têm verdade. problema intestinal. E hoje a gente sabe que a É, serotonina ela é produzida no intestino, ela não é produzida no cérebro. Então, esses é, neurotransmissores, eles são produzidos no intestino. E eu preciso dos coadjuvantes ali, que são os vegetais, que são as frutas, né? E eu preciso também, é muito interessante falar que eu preciso das gorduras ômega 3. Eu preciso de linhaça, eu preciso das castanhas aí entrando, né, que são as oleaginosas, né? Então eu preciso que as mulheres façam consumo dessas gorduras do bem, que a gente chama, né? Dessas gorduras ricas em ômega 3, porque o que há na nossa alimentação é um desequilíbrio. A gente consome demais gorduras saturadas, gorduras ômega 6 e a gente consome pouca gordura ômega 3. E aí, é, nesse desequilíbrio, eu tenho uma inflamação, porque quem é anti-inflamatório é a ômega 3 que eu consumo pouco. Então, eu é. preciso consumir peixe, eu preciso consumir linhaça, eu preciso consumir as oleaginosas para aumentar esse meu perfil ômega 3. Se necessário, A, até suplementar o ômega 3. Mas com a a alimentação chia, ali, chia, perfeito, as sementes, né? perfeito. A Linhaça, de abóbora. semente de abóbora é uma delícia, de girassol, né, doutora? Para você salpicar, assim, até como no iogurte, fica gostosinho, né? Para pôr Coloca na salada. Nossa, fica tão gostoso, né? um creque-creque, né? Coloca na salada. É, Você pode colocar num arroz, num alimento que você esteja fazendo, enriquecer. Quanto mais rico é o nosso alimento, mais nutrientes a gente está ingerindo, né? Porque tá. a gente tem que tomar cuidado com os alimentos que a gente consome. Quando a gente fala aqui muito dos alimentos refinados, é porque ele não tem nutriente nenhum. E aí toda a sua alimentação ela tá de alimentos refinados, você não tem nutriente. Aí você tem uma deficiência de vitaminas e minerais. E aí essas doenças elas vêm com tudo. Doutor, os arroz, né? O arroz preto, o arroz vermelho, o arroz integral, essa linha é melhor, né? Sim, Até sem dúvida, o ela não alpiste, passa por esse, o porque não alpiste também é uma opção, né?
porque não passa pelo processo de industrialização, de refinamento. E aí sobra ali as fibras, porque o que que o refinamento faz? Ele tira justamente o que é bom. Ele está tirando ali toda aquela fibra. Hoje a gente vê aí muitos estudos com arroz negro, né? A quantidade de nutrientes que tem nesse arroz. E as Que é pessoas gostoso danado, hein? É uma delícia. e Adoro. bem feito, é porque não é hábito, né? Não é hábito. É. O nosso hábito mesmo são dos alimentos refinados. Mas Doutor, devia ser mais baratinho, tá? O hábito é caro também, né, doutora? Infelizmente, né? não precisa ir para esses alimentos tão caros. Os Sim. vegetais, gente, são vegetais baratos. Hoje, se você vai numa feira, se você sabe onde comprar, você vai nessas feirinhas que tem em toda esquina, né? Toda cidade tem uma feirinha. Ali você vai comprar de pequenos agricultores. Pode ser que não tenha aquele selo, né? Do orgânico, mas você compra de pequenos produtores, eles não usam agrotóxico, ou às vezes usam uma quantidade muito menor. Essas feirinhas que a gente tem, toda cidade tem uma feirinha aí na quarta ou no domingo. Então, a gente É, tem que aprender a comprar e a consumir. Claro que o arroz negro ele é muito mais caro do que o arroz branco, e foi feito para é, isso mesmo, para que a gente possa consumir mais aqueles alimentos. Mas a é. gente também tem que enriquecer esse alimento. Se o que eu tenho na minha casa é o arroz branco, como eu posso deixar esse arroz branco melhor? Aí eu coloco uma cenoura dentro, eu coloco um brócolis dentro, eu coloco uma colher, por exemplo, de aveia. Então eu tenho que ir enriquecendo aquilo que eu tenho. Agora, se eu posso comprar, se eu posso consumir, mas não tenho hábito, aí eu vou experimentando novos sabores, novas coisas, né, para a É. saúde. É verdade. Doutor, e outra coisa, aproveitar o alimento num todo, jogar nenhuma parte dele fora, né? As folhas, os talos, é uma questão de inteligência e de saúde, né, doutor? Isso não é pobreza, isso é inteligência, você não tem que jogar nenhuma parte do alimento fora. Como é que você vai comprar, pegar um maço de salsinha e vai desprezar todos os talos da salsinha que Nossa, está gente, os cheio de caldos são nutrientes? riquíssimos em nutrientes. É, Faça um soufflé, utiliza aqueles talos, né? Coloca num é. suco. Ah, Leila, eu não No gosto do arroz. sabor, eu acho que no alimento não dá certo, então põe no suco, enriqueça os alimentos. O arroz, né, doutora? Aquele talo de couve você vai jogar fora, corta, faz com arroz, fica delicioso. Ninguém nem fala que é talo de couve, né? E assim por diante, você pode usar um monte de coisa, né? Alimento. As cascas, né? Banana, por exemplo, a gente acaba jogando É, fora a banana, que tem aqueles fiapos que é extremamente nutritivo e bom para o intestino. Dá para enriquecer, é, dá para fazer uma farofa, dá para fazer um doce tá, saudável, né, com aquilo ali. é. Então, assim, gente, os alimentos, eles estão aí. Ele tem o poder de cura e ele também tem o poder de adoecer você, E né? uma riqueza enorme, né, doutora? A casca da banana tem uma quantidade de potássio e magnésio, que é uma coisa impressionante, Pior do que a né? própria fruta. A mais pior que a própria fruta. Doutor, uma receitinha para as mulheres, para não ficar tomando laxante, que você poderia indicar para as pessoas usar no seu dia a dia, e junto com muita água, porque não adianta comer fibra e não tomar água, né, doutora? Então, assim, a gente faz o coquetel laxante, que é usar a ameixa seca. Vocês conhecem a ameixa seca? Você pega aquela ameixa, duas, três, deixa de um dia para o outro naquela água, né? Por exemplo, você coloca à noite para hidratar aquela ameixa e vai bater aquela ameixa com mamão, com uma aveia, toma aquilo no café da manhã. Gente, é uma bomba de nutriente e ajuda o seu intestino, né? Usar as cascas dos alimentos, as fibras estão nas cascas, a gente precisa aprender a consumir as cascas dos alimentos e tomar no mínimo 35 ml de água por quilo de peso. Então, você pega o seu peso, multiplica por 0,035 e tem lá a quantidade de água que você precisa por dia. Não é todo mundo que vai ingerir 2 litros. Se você é mais pesado, você precisa ingerir mais água. Se você é Mas, mais leve, é mais magrinho, você ingere menos água. Tem que é, ingerir. Interessante é, para o intestino, você já acorda o seu dia bebendo água. Então, em jejum, você já faz a ingestão de um copo com água em jejum, para já começar, né, a hidratar o seu corpo e, juntamente com isso, hidratar o seu intestino, ajudar a empurrar aquele bolo fecal. Não tem como aumentar a fibra sem líquido, sem água, né? Os sucos verdes que todo mundo gosta tanto de tomar, tá tão na moda no processo detox. Gente, é uma bomba de nutriente, é uma bomba de fibra, principalmente se você não coar esse é suco. verdade. E aí É,
consegue, durante, já pela manhã, colocar ali fibra na tua refeição, porque a nossa refeição do café da manhã é uma refeição pobre. O que que as pessoas comem? Pão, manteiga, leite, café, Não né? tem nada. Não tem nada. Ah, hoje eu vou comer algo diferente, eu vou comer uma fatia de bolo. Então, não tem fibra na primeira refeição do dia, né? Não, Leila, agora eu tô fitness, eu consumo ovo. Ovo é um alimento maravilhoso, mas também não tem fibra. Então, assim, a gente tem que, desde a primeira refeição do dia, consumir fibra, consumir vitaminas e minerais naquela nossa primeira refeição do dia. Então, assim, um suco verde é interessante, esse coquetel laxante que eu falei para vocês é interessante, né? É diferente você tomar um suco da fruta e um suco com vegetal, tá? A fruta sozinha tem a questão do índice glicêmico, você está ali tomando o açúcar da fruta. Aqui a gente está falando de sucos mais ricos, são sucos que vão vegetais. Você vai colocar uma couve. Ah, Leila, eu não gosto da couve. Coloca uma beterraba que já adoça o seu suco, coloca uma cenoura que já adoça o seu suco, e não é amargo. As pessoas são mais resistentes, né? Porque quando a gente fala de colocar uma couve, a couve é mais forte, é mais amarga, mas a gente tem outros vegetais, né? Nós temos aí outras cores. E aí consome aquela couve, por exemplo, no seu almoço, né? Tem que ter, gente. Toda refeição você precisa ter vegetais naquela refeição. Você precisa ter fruta naquela refeição, né? Substituir o teu docinho de todo dia por uma fruta com casco, uma laranja, né? Aquela laranja vem com aquele bagaço rico em fibras, uma mexerica, né? Uma tangerina que vocês conhecem, não precisa ficar tirando aqueles fiapinhos todos, então consuma como uma sobremesa e vai aumentando. Tudo isso você está melhorando o seu intestino e você está colocando os antioxidantes que a gente está falando aqui para você melhorar essa questão. E as gorduras boas. Se você tiver com dor, você precisa de gordura boa, porque ela vai atuar contra a inflamação. Então, assim, é uma fase do mês que, por exemplo, a fase da menstruação é uma fase ótima para você estar consumindo os peixes, né? Peixe de boa qualidade, cuidado, também não pode estar intoxicado com mercúrio. Então, consumir peixe, consumir as castanhas oleaginosas, fazer umas receitas e colocá-los, né? E todas elas já têm fibra por natureza. Então, assim, são truques que a gente acaba colocando no dia a dia. Doutora, o psyllium também é uma fibra muito legal para as pessoas que têm intestino não funciona bem, dessa quase uma vitamina que você falou, que é de abacate, ameixa, se acrescentar uma colher de psyllium também é muito bem-vindo, não é? Maravilhoso. O psyllium, pensa, faz aí um abacate com psyllium, com uma fibra em cima. Então, você tem uma gordura benéfica, você tem fibra. Então, iniciar o dia já com esses nutrientes é super interessante. E terminar também o dia com esses nutrientes, né? Às vezes a pessoa está procurando, eu quero fazer um lanchinho, o que é que eu vou comer antes de dormir? Então, tem que ser esses alimentos ricos. E tem os chás também, né? Um chá de É, hortelã, um chá de maracujá, um chá de melissa para acalmar, né, antes de dormir, para acalmar. A questão do sono, a gente não falou, né, mas o sono é extremamente importante para mulheres com endometriose. Os nossos receptores de melatonina, eles estão no ovário. Nós temos muitos receptores de melatonina para os ovários, nos ovários, desculpa. E aí eu doutor, preciso de um a, sono de qualidade. a atividade física, meditação, yoga, tudo isso, até pilates, tudo ele também é muito importante, não é? Sim, atividade física, eu preciso oxigenar esse meu corpo. A atividade física, a gente só pensa na questão da perda de peso, mas não. Quanto Não. mais atividade física eu faço, mais oxigênio eu estou levando para o meu organismo. Então, eu preciso ventilar, eu preciso circular o meu corpo e eu preciso levar oxigênio e nutrientes para essas regiões do meu corpo, em específico para o útero, para o ovário, para todas essas regiões. A atividade física, gente, também vai ajudar ali na perda de peso. Lembra que a gente falou a questão da obesidade, do sobrepeso e do excesso de tecido adiposo? A pessoa pode estar lá magrinha, mas ela tem um percentual de gordura alto. Então, eu preciso reduzir esse percentual de gordura para diminuir a produção de estrogênio. Então, eu preciso da atividade física. A meditação, porque as mulheres que sentem dor... Gente, vocês já sentiram dor o dia inteiro? Só quem tem endometriose sabe como é. Ela sente dor diariamente, em específico no período do ciclo menstrual. Ela não sente dor só naqueles dias da TPM.
do período do ciclo menstrual, elas sentem dor constantemente. Então, elas têm uma perda muito grande na qualidade de vida. E nos relacionamentos, porque as pessoas não conseguem acreditar que ela está... Ó, os cachorros latindo, alguém passou aqui no portão. Peço O filho, desculpa, gente, mas os aqui filhos, só os, são 7. os filhos de quatro patas. Todo É, mundo tem e adora. Eu adoro. e um latindo, 7 acordam. Sim. É, essas, mu- essas, Né, mu- doutora? Tá ótimo. É vida. É essas mulheres, vida. elas perdem qualidade de vida, né? E aí É, elas ainda têm essa questão emocional. Então, assim, sim, a meditação ela vai atuar aí, a questão da espiritualidade, né? Você ter um sim. relacionamento com Deus, com a sua religião, com o que você acredita, é É, extremamente importante, né? E a questão dos alimentos para essa parte também emocional. Então, eu sim. preciso de alimentos ali, triptofano, a banana, a aveia, o cacau, para liberação de neurotransmissores que me deem prazer, liberação de serotonina. Eu preciso dormir bem. Por quê, gente? Eu preciso diminuir os níveis de cortisol. Então, eu preciso sair um pouco das redes sociais. Hoje a gente tem artigos falando a questão de dormir até 10 horas da noite. Extremamente importante para a saúde da mulher, para endometriose, para fertilidade, para SOP, para mioma, a qualidade do sono por causa dessa melatonina que eu estou falando para vocês que estão no ovário. E uma coisa que a gente não falou, a vitamina D. Mulheres com endometriose têm artigos associando a deficiência de vitamina D. E quando a gente normaliza os níveis de vitamina D, a gente melhora a dor, a qualidade de vida dessas mulheres. Olha como tudo está se encaixando, né? Tá, Tudo está se tá. encaixando. Yoga, a meditação, para você conseguir relaxar, para melhorar o sono, né? Para você liberar todos esses neurotransmissores do prazer que a gente precisa aí nessas mulheres com endometriose. Doutor, e as pessoas que têm muito transtorno, as mulheres, principalmente, que têm transtornos de ansiedade, você acabou de falar esses alimentos agora, que é a aveia, o chocolate, maçã, né? A pessoa também pode fazer um suco, tipo uma vitamina, além de ficar gostoso, fazer tipo uma vitamina mesmo, né, doutora? Com esses produtos, um pedacinho de chocolate, uma meia maçã, uma colher de aveia, né? O que ela pode colocar aí mais para melhorar o humor dela e o bem-estar? Eu falo que para as mulheres com endometriose, com TPM, com transtorno de depressão e ansiedade, a gente pode fazer eu chamo de mousse, mas é uma abacatada. Você usa o abacate como base, né? Você usa o abacate como base, e aí você coloca cacau, você coloca aveia, você adoça com um pouquinho de mel. E aí você tem uma bomba, gente, de bem-estar e de energia. Uma bomba. Nutricionalmente falando, é maravilhoso. E aí E é você gostoso, delicioso. delicioso, porque a base, É? o abacate dá aquela consistência que o creme de leite, o leite condensado dá, né? O Sim. mel aí para você estar adoçando, o cacau, gente, se vocês soubessem o poder do cacau, antioxidante, anti-inflamatório, né? A gente falou ali do abacate, aquela questão do perfil dos lipídios bons, do ômega 3 aí que a gente precisa. Enfim, é umas dicas maravilhosas que vocês podem estar fazendo. Faz, nos marca, diz que é gostoso. Aqui no DF, a É, gente está na época do morango. Você pode fazer a mesma coisa com morango, né? Bate esse morango, doutor, congela o morango, doutor, congela o aqui, morango. essa vitamina ia cair bem aqui, uma colherinha de óleo de coco? Sim, uma colher de óleo de coco. Eu não falei do óleo de coco aqui nesse caso aqui, mas na sua vitamina fica melhor, porque a gente já tem a gordura benéfica do abacate, né? Tá, Mas se você vai fazer uma que não leva o abacate, você pode colocar uma colherzinha do óleo de coco, né? Pode colocar, tá. além de não ter óleo de coco, uma colherzinha do azeite de oliva, né? Gente, hoje não se usa mais óleos, né? A gente não usa mais óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Então, esses óleos, eles são inflamatórios. Então, hoje aqui, a gente já usa o óleo de coco, né? A banha, nesse caso, não é interessante, apesar de ser natural, é uma gordura saturada. Não é interessante. Quem tem endometriose, cozinhar com banha de porco. Então, não é interessante. Aumenta o processo de intoxicação. Leila falou. Bomba, bomba, bomba. A Nutri diz que não é para cozinhar com
com banhas. Banho. Não é isso. Mulheres com endometriose, mulheres com SOP, com mioma, não devem, tá? Porque é uma gordura saturada. Ó, os filhos estão te chamando. Doutora, as pessoas que querem marcar uma consulta com você, seu consultório fica onde? Hoje, né? A gente tem aí a telesaúde, eu estou atendendo online pessoas de todo o Brasil. Eu queria dizer que Legal. eu tô com uma jornada para mulheres que querem melhorar a fertilidade, mulheres com endometriose, com SOP, mesmo que você não queira engravidar, são 21 dias comigo, né? Vai começar na segunda-feira, uma jornada maravilhosa, onde a gente vai tratar, fazer um detox, na verdade, né? Desintoxicar esse corpo para depois ir para uma próxima jornada que é nutrir esse corpo. E a gente tem resultados incríveis, 21 dias com 21 estratégias diferentes, com cardápio nutricional bem bacana para mulheres que querem melhorar essa fertilidade, principalmente mulheres com endometriose, né? Cerca de 60% das mulheres que têm infertilidade estão associadas com a endometriose. Então, às vezes, as mulheres não sabem que têm endometriose porque acham que sentir dor é normal. E eu vou deixar aqui, gente, o alerta: sentir dor não é normal. Cólica menstrual intensa não é normal. Então, tomem cuidado com essas questões. Se você tem aí uma cólica que te deixa acamada, que não, vocês precisam procurar o ginecologista de vocês. Vocês precisam, tá? Sentir dor não é normal. Por isso que a endometriose, ela demora a ser descoberta, né? As pessoas gastam 7 até 12 anos para descobrir o que é uma endometriose. Por quê? Porque todo mundo acha que sentir cólica é normal. Ah, é da mulher, coitada, ela tem cólica. Existem cólica que é um desconforto, você consegue fazer suas atividades do dia a dia, mas existe cólicas que você acama, e isso não é normal. Perder a sua qualidade de vida. Então, você precisa procurar o seu ginecologista se isso está acontecendo com você. De repente, você tem endometriose ou tem uma outra doença que te acomete e você acha que é normal. Então, mulherada linda do meu coração, sentir dor não é normal. Procure o seu ginecologista, tá bom? Qual o telefone, doutora, para as pessoas marcarem com você? Tem um WhatsApp? Tem um WhatsApp, mas é só ir lá no meu perfil, leilaaraújo.oficial, e aí é só me chamar no inbox que a gente conversa. Tá, ó, então não tem DR de doutora, DRA de doutora, né? É Não, só Leila Araújo. Ponto oficial. Ponto oficial, Leila Araújo, ponto oficial. Então, entre em contato com a doutora Leila Araújo, se você precisar uma consulta com ela, à distância, ou mesmo em São Paulo, tá? Entre em contato, porque eu acho que o investimento, gente, tão necessário, porque a nossa saúde, ela começa na boca, e nós somos aquilo que comemos mesmo, né? Então, você pode... Eu falo que nós somos aquilo que absorvemos. Porque tem muita gente se alimentando, mas que está com o intestino inflamado, que não está conseguindo absorver. Então, a gente é mais do que come, a gente é o que absorve. Deixa eu falar uma história super rapidinho. Eu recebo muito no consultório pessoas que se automedicam, aí tomam aqueles suplementos de A a Z e tudo mais, e aí a gente vai olhar, faz os exames, e elas estão com deficiências nutricionais, com carência de vitaminas e minerais. E aí elas falam assim para mim: mas Leila, como é que eu estou com deficiência se eu estou tomando suplemento e eu permaneço com deficiência? Gente, deixa eu contar para vocês, um corpo intoxicado não absorve. O intestino inflamado não vai absorver os nutrientes, às vezes não absorve nem os medicamentos. Então, eu preciso desse corpo totalmente estável, desinflamado, desintoxicado, até para poder absorver uma vitamina que você está tomando por conta própria. Que muitas vezes as pessoas, né, com medo aí dessa doença, com medo do Covid, estão fazendo suplementações, né? E aí acaba que você não consegue absorver esses nutrientes, nessas vitaminas, por causa de um corpo intoxicado. E a gente falou muito aqui a questão dos metais pesados, do agrotóxico, dos produtos estéticos de beleza, de cabelo, e até dos produtos de limpeza que a gente usa na nossa casa. Então, vai muito além, né? O nosso corpo, ele vai muito além do que a gente só consome pela boca, né?
É verdade. Doutora, muito obrigado por você estar aqui. Foi muito bacana trazer informações para as pessoas. Qualquer coisa, gente, entre em contato com a doutora Leila Araújo, tá? E marca um horário com ela, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu acho que é uma coisa que vale a pena você que aí fica tomando um monte de remédio, e cuidar da alimentação é importante não só para as mulheres, na endometriose, que é a questão que nós estamos debatendo hoje, sim, mas para a vida, para a saúde, no geral, homens e mulheres, né? Uma boa alimentação, com atividade física, tomar bastante água, pode mudar o quadro de saúde de qualquer pessoa para muito melhor, né, doutora? Sem dúvida, bem como uma má alimentação pode piorar e muito a sua qualidade de É, vida, as suas doenças, né? Quantas é. vezes as pessoas, elas se adoecem de outras doenças, não só essas que nós estamos comentando aqui, mas quando elas vêm com uma reeducação alimentar, quando elas vêm com atividade física, como o corpo muda, né? Como é lindo, Muito. como o poder do alimento, o poder das ervas, né? Faz diferença na vida da gente. Então, o alimento, gente, ele pode sim ser o seu remédio, mas também pode ser o que está te matando. Pode ser É o que está verdade, acabando com doutora. a sua saúde, né? Obrigado, viu? Gratidão por você estar aqui. Eu convido todo mundo para estar comigo amanhã no Mulheres. Amanhã estou lá na TV Gazeta. O programa está fazendo 41 anos. Amanhã lá na TV Gazeta. Um abraço. A gente não vai perder. Tá bom. Boa noite. Gratidão. Obrigado, doutora.